Irmãos, eu fiz pequenas anotações aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre o propósito da igreja, a oração que o apóstolo Paulo faz aqui e a revelação do ministério de Cristo. Apesar do tema ser o ministério de Paulo, o que a gente quer dizer com isso e por que isso fica, né? É importante a gente entender que quando nós lemos a Bíblia, você vai ver aí capítulo 1, capítulo 2, você vai ver subtemas, né? Em algumas Bíblias tem, a minha não tem. Eu preferi comprar uma Bíblia que não tivesse subtemas, mas se você abrir aí, talvez tenha algumas Bíblias que tenham um subtema. Essas coisas, elas fazem parte como é que eu posso dizer, do desenvolvimento da teologia ao longo dos anos. Isso foi acrescentado pelos homens. Não necessariamente quando os apóstolos escreviam suas cartas, ou quando as igrejas recebiam, eles não recebiam com elas com essas divisões ou subdivisões, versículos, capítulos. Era uma carta por inteiro. Então, quando você saía do capítulo 2, você já estava no capítulo 1. Não tinha, ou no capítulo 3, você não tinha essa divisão aqui. Por isso, quando você lê aqui, por exemplo, por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro, que causa é essa? Qual é a causa? Então, para você entender qual é a causa, você precisa olhar para o que está escrito antes disso. E o que é que está escrito antes? A partir do versículo 11 do capítulo 2, nós vamos perceber que ele fala: portanto, lembrai-vos que no outro tempo eres gentios na carne, chamados incircuncisos pelo que na carne se chama circuncisão feita pela mão dos homens. E aí ele discorre: e naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estando estranhos da aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ele está falando da pregação do evangelho que chegou aos gentios. Esse é o assunto pelo qual o ministério de Paulo se dedica. O ministério de Paulo, e nesse capítulo 3, ele se revela no quê? Na intenção de compreender e de manifestar o seu chamado através da pregação aos gentios. E quem são os gentios? Os gentios são todos aqueles que não eram judeus, todos aqueles que não tinham nacionalidade judaica, ou que não eram filhos de Abraão. Ou seja, aqueles que herdaram a promessa de maneira consanguínea, que nasceram de um pai, que são filhos de uma determinada família, e então eles tinham acesso à promessa da salvação e ao chamado. O que Paulo está tentando mostrar é que mesmo no passado, mesmo antes dele vir, antes de Jesus vir, Deus já revelava aos homens o seu interesse em salvar os homens. Mas o ministério que estava oculto, ou mistério, perdão, que estava oculto, agora está sendo revelado. E Paulo está sendo perseguido muitas vezes mal visto entre os judeus não olhavam para ele com bons olhos, porque os judeus não gostavam dessa história de você tornar, mesmo os judeus que se converteram a Jesus, eles não gostavam dessa história de tornar o gentio alvo da salvação igual o judeu. Eles ainda acreditavam, mesmo depois de tendo sido convertidos, eles ainda acreditavam que, assim, por ser judeu, havia algum tipo de, como é que a gente pode dizer, preferência. Tipo assim, eu sou judeu, então eu tenho algo especial, né? Mas isso se mostra desconstruído na Bíblia. E hoje de manhã eu falava isso. A ideia de você interpretar Israel de Deus e igreja como se fossem coisas diferentes é muito preocupante, porque o versículo do capítulo 2 vai dizer que ambos, Deus fez um só povo, ou seja, ele derrubou um muro de separação. Não existe mais quem é de Israel, é lógico que quem nasce lá é israelita, tá? Não vai chegando lá agora achando, dizer que você tem direito a algumas coisas lá que você não tem, assim, a nacionalidade ainda permanece. Mas no sentido para redenção e salvação, no sentido de alvo do amor de Deus, no sentido de alvo da obra salvadora de Cristo, isso não existe. Mas é muito natural que o judeu tivesse isso. Os judeus essa palavra nem pega bem, porque ela parece muito uma palavra de cunho de esquerda, né? Mas os judeus, eles tinham muito isso. A ideia xenofóbica, né, de desprezar um povo, ou uma raça, ou desprezar uma cultura, ou um tipo de nacionalidade por causa da onde nasceu, da cultura que tem,
do jeito que vive, ou o Deus que adora, era algo muito intrínseco do judeu. Aí você vai dizer, nossa pastor, que absurdo isso. Mas o judeu era assim. Os judeus não falavam com os samaritanos. E mais, nós temos um profeta xenofóbico na Bíblia, que ele foge de Deus para não ouvir Deus. Deus, quando manda Jonas pregar para Nínive, Jonas, sabendo e conhecendo que Deus era um homem, que Deus ele tinha um coração de amor para com os homens, ele não quer ir. Sabendo que Deus ia alcançar os corações dos ninivitas, Jonas foge da pregação. Ele se recusa a ir para a cidade, ele chega a desviar-se, ele vai para Tarsis, vocês lembram ou não? E depois que ele prega em Nínive, por que também Jonas tinha esse sentimento? Nínive era a capital da Síria na época, e os assírios haviam prejudicado muito Israel, e naquele período os assírios ainda afligiam Israel. Então Jonas criou no seu coração um sentimento de ódio, de rancor, de mágoa com o povo assírio. Agora imagina, o povo está oprimindo a gente, o povo está perseguindo a gente, o povo prejudicou a gente, o povo destruiu as nossas casas. Aí Deus me pega, eu, profeta do Senhor, e me manda ir pregar para que eles se arrependam. Deus está falando, e a mensagem de Jonas era assim: avisa Nínive, que eu virei com juízo contra ela e destruirei todos eles. Jonas pensou assim, eu não vou lá não. Eu sei o que Deus quer. Deus está pregando isso porque eu já vi isso acontecer na minha nação. Quando Deus traz uma palavra dura dessa, sabe o que Ele quer? Que as pessoas se convertam. E se as pessoas se converterem, sabe o que Ele faz? Ele não destrói, Ele ama as pessoas, Ele salva as pessoas. Toda vez que Deus prega uma mensagem dura, a gente pensa, Deus quer pegar a gente. Não, Deus quer amar a gente. É por isso que um pai corrige o filho que ama. Mas ele, sabendo disso, ele corre. Depois de todo o percurso que ele prega, porque ele era um bom pregador, um homem de Deus, depois que ele termina a pregação, o povo de Nínive se converte. Deus se arrepende de fazer o mal que ia fazer. Deus salva as pessoas. Sabe o que ele fala para Deus? Ele fala assim, eu sabia, Deus, eu sabia que você queria salvar esse povo, por isso que eu não queria vir. Eu sabia que o seu intuito era alcançar essas povos. A gente percebe que até no coração de um profeta, muitas vezes ele pode ser amargurado, cheio de rancores, cheio de mágoa. Talvez algum de nós esteja dizendo assim, misericórdia, pastor, um profeta ser desse jeito? Um profeta fazer isso? Não é possível que esse homem era de Deus. Irmãos, a gente faz isso porque o cara é do PT? Só porque é da esquerda? Só porque votou no candidato que a gente não gosta, a gente rompe a amizade, a gente briga? E você acha que tem direito de julgar Jonas? Não, cuidado com isso. Os judeus, eles tinham esse perfil xenofóbico, e por conta das muitas aflições, mas mesmo depois de se tornarem cristãos, ou judeus messiânicos, o que acontecia com eles? Eles achavam que, assim, está certo, Deus quer salvar os gentios, mas Paulo, você está exagerando, judeu e gentio não é a mesma coisa. É a mesma coisa. Para Deus é a mesma coisa. É isso que o livro de Efésios e o pastor Ricardo pregou semana passada. Deus, por sua graça, e a gente não desfruta da graça, é o corte da pregação do pastor Ricardo, por sinal vou reclamar com a mídia, porque ficou mais bonito o dele do que o meu, mas tá certo que porque ele tem olho verde também, né, outro nível, mas a gente precisa entender que a ideia dessa carta é mostrar que para a salvação nós somos os mesmos. Então, como é que Deus fez para nos tornar iguais na salvação? Ele nos nivelou por cima? Não, porque nós somos filhos de Abraão? Não. Ele nos nivelou por baixo. Ele vai dizer que nós somos pecadores, porque todos pecaram e destituídos estão, todos, judeus, gregos, gentios, qualquer tipo de pessoa, todos pecaram. Então Deus resolveu nivelar os homens
por baixo, e assim ninguém poderia se achar melhor que outros. Mas Paulo continua tendo problema em Éfeso, porque judeus ainda continuam querendo um destaque. Assim como nós temos no nosso meio ainda algumas denominações ou religiões que querem destaque, ou se acham mais consagradas, uma porque usam o véu, outra porque usam a calça, outro porque guarda o sábado, outro porque o pastor usa terno, outro porque a igreja é preta, outro porque a prancha de surf está no altar, outro porque, sei lá, tem um tobogã na hora do pregador pregar, tem tanta coisa que as pessoas querem. Eu me lembro de pregar numa igreja onde no final o pregador fazia assim: pessoal, me segura aí. Ele se jogava e ia passando por cima das pessoas assim. E eu ficava olhando assim. Meu Deus, é muita confiança no povo, porque eu não tenho coragem de pular. Isso é que eu chamo de fé. Né? E ele era gordinho, parecia uma bolinha passando assim e tal. Mas o que me chama a atenção é que o apóstolo Paulo, ele está tentando mostrar que ele tem sido prisioneiro, preso às vezes, muitas vezes perseguido, mas aqui ele não está falando da prisão física, ele está falando do compromisso. A ideia de prisão aqui é assim, ó: eu entendo o meu chamado, de tudo que eu tenho para pregar de Jesus, que são muitas coisas, eu estou preso a essa vocação. Que vocação é essa? A vocação de anunciar que os gentios, eles são igual aos judeus, concernente no que é concernente à salvação e ao arrependimento de pecados e à eleição para as coisas eternas. Lembra que no capítulo 1 ele vai falar que nós estamos assentados, ele já nos assentou nos lugares celestiais. Isso são virtudes que pertenciam ao povo judeu, mas que agora foi concedida a todo aquele que nele crê. Então é importante a gente saber disso, saber que Deus nos colocou nesses lugares. Eu separei aqui no capítulo 1, ou na primeira parte, a despeito da revelação de Jesus, eu fiz um comentário que eu anotei aqui, que é o versículo 1. O versículo 1, ele mostra a causa da pregação. E eu coloquei assim, olhando para o capítulo anterior, nessa causa, ele se explica como nós lemos. Mas ele não se explica só no sentido de explicar o texto, ele se explica também no sentido de mostrar o tamanho da prisão do apóstolo Paulo, o tamanho da vocação dele, o tamanho do desafio que ele tinha de anunciar Jesus a todos aqueles que não eram judeus. Por isso nós vamos ver o apóstolo Paulo desbravando territórios que nunca tinham sido desbravados. Cidades como agora em Éfeso, ele ficou 3 anos, ou até mesmo em Corinto, ou em Tessalônica, ou em outras regiões, ele avança fazendo o quê? Pregando o evangelho a fim de que todas as pessoas possam crer no seu poder e na salvação do seu Senhor. É importante a gente ressaltar que o que ele diz aqui é lindo, e eu não posso deixar de passar. Ele diz assim: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este ministério manifesto pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Antes ele está dizendo o capítulo 2 e o capítulo 1, tá, irmãos? O qual no outro século não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Irmãos, é importante que o apóstolo Paulo está mostrando no ministério de Cristo, e é importante que ele está falando do ministério dele, mas ele está revelando o ministério de Cristo, é que o ministério de Cristo nos torna participantes do corpo. E que corpo é esse? Do corpo dele. E como que eu faço isso? Como que eu tenho acesso a isso? Pelo Evangelho. Faz muito tempo, faz tempo que alguém me faz essa pergunta, mas ainda na escola, eu ainda era solteiro, alguém me fez essa pergunta: por que sua igreja chama-se Igreja Evangélica de Pinheiros? Normalmente você fala assim: eu sou da Igreja Evangélica de Pinheiros. Aonde? O que é? Ninguém conhece, né? Mas a pergunta que me fez ainda no ensino médio, uma amiga me fez essa pergunta, e foi boa a pergunta dela:
Poucas pessoas fazem pergunta inteligente, essa foi muito boa. Ela diz, por que evangélica? E aí ela pensou, é porque vocês acreditam nos 4 evangelhos? Ela sendo de uma denominação já, né? Ela falou, é porque vocês reafirmam os 4 evangelhos? Eu falei, não, é porque a gente afirma o poder do evangelho. Até por isso, o título e o versículo adotado pelo nosso ministério é: pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque o evangelho de Cristo consiste nisso, na pessoa dele, na sabedoria que nós adquirimos dele e no poder que está nele. E esse é o poder da pregação do evangelho. Por isso nós continuamos com o nome de igreja evangélica, porque nós cremos no poder do evangelho, que é poder de Deus para todo aquele que nele crê. Essa é uma frase do apóstolo Paulo. A ideia disso mostra para nós uma coisa importante. Paulo está tentando ensinar a essas pessoas em Éfeso, com muita tranquilidade e com muita sabedoria, que o ministério de Cristo, ele transcende os séculos. Ele é além da nossa capacidade de perceber. E ele começa a mostrar que estava revelado já, e foi revelado pelos apóstolos nos últimos tempos, mas que estava revelado já nos profetas. A gente percebe Isaías falando de Deus interessado nos estrangeiros. A gente percebe Oséias falando que Deus iria se revelar a um povo que não o conhecia. A gente percebe os profetas já manifestando o amor de Deus. Mas a gente percebe no apóstolo Paulo essa característica mais direta. E o apóstolo Paulo, como sempre, um profeta, um apóstolo, um homem de Deus humilde, ele vai dizer assim: no qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder, a mim, o mínimo de todos os santos. Sabe o que é você se considerar o mínimo de todos os santos? Mas o mínimo de todos os santos escreve boa parte dos livros da Bíblia. O mínimo de todos os santos é considerado um dos maiores apóstolos da história da igreja. O mínimo de todos os santos é responsável por nos ensinar e por compelir as doutrinas do Evangelho de maneira muito mais clara que a gente pudesse compreender hoje. A salvação, a redenção, o perdão, o arrependimento. O mínimo de todos os santos, e assim ele se sentia de verdade, ele é usado por Deus para fazer com que homens e mulheres se convertam. E ele vai dizer assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Alguém aqui entende sobre mercado financeiro? Não? Entende? Não? Eu não entendo nada. Alguém entende sobre ouro? Alguém entende sobre joias? Imagina você vender uma coisa que você não entende por completo. Imagina você ser um vendedor de um produto que você não... É antagônico à história hoje dos nossos coaches, né? Porque a ideia dos coaches, né, é que você precisa conhecer o produto. Se você é um vendedor, você precisa dominar o produto, né? O Isaac sabe muito bem disso. Ele faz até algumas trends agora aí na propaganda. Sabe que o Isaac é o garoto da mídia na igreja. E aí, você precisa dominar perfeitamente. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele, olha que interessante, ele foi chamado para anunciar as riquezas incompreensíveis. Você já pregou para alguém e a pessoa disse assim: mas não compreendo? Essa semana eu pregava para um rapaz que é de cunho budista, e ele dizia: eu não compreendo isso. Eu disse: parabéns, cara, eu também não. Eu não compreendo como um negócio desse perdão aí que você fala, de Jesus perdoar, e eu não consigo entender como é que a conta bate, cara. Como é que eu faço tudo de errado, ele vem, perdoa, e de repente eu estou limpo, eu não sou mais condenado, daqui a pouco eu estou com Deus, e assim, como é que ficou as coisas erradas que eu fiz? Eu falei: cara, eu também não entendo, sabe o que eu faço? Eu só abraço e vou. Eu só estou te vendendo o produto que eu comprei, meu irmão, também não entendo tudo não.
Tem muita coisa que a gente não entende. Sabe o que a gente não entende? O que eu percebo? Amor de Deus. Dá para você explicar? O pastor Ricardo falava isso ontem. A gente só entende o amor de Deus quando a gente olha para nós mesmos e da onde a gente saiu. E aí a gente fica com aquela musiquinha que a gente canta: ó, porque Jesus me ama. Eu não consigo explicar. Como você vai explicar que Deus amou uma pessoa pecadora igual você, suja igual você, imunda igual você, e que depois vai te apresentar santo e irrepreensível para a glória de Deus, perante o Pai? Deus vai pegar você e vai falar assim: pai, esse aqui é a vida que eu conquistei. Deus vai avaliar e Jesus vai dizer: ele é santo e irrepreensível. E Deus vai dizer: e é mesmo. E você vai dizer: como pode um negócio desse? Eu? Amor. Poder do sangue de Jesus, graça sobre graça, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é maravilhoso. Então, esses são alguns traços do Evangelho, do ministério de Cristo, revelado no ministério de Paulo. O ministério de Paulo, e aí é bonito da gente falar do ministério de alguém assim, porque o ministério de alguém não está em si, no nome que ele carrega, mas está em quando ele fala do ministério dele, Cristo é exaltado. Quando ele começa a anunciar, tipo, qual é o seu ministério, fulano? O meu ministério não. Ele não enche a boca para falar. Meu ministério é ser o mínimo de todos os santos. Mas o meu ministério, quando eu falo que eu sou o mínimo, Cristo é o maior. Cristo é o melhor. Cristo é o excelente. E Paulo revela isso aqui na exposição do seu ministério. Se você prestar atenção, ele não fala dele mesmo quase. E quando ele fala dele mesmo, ele se coloca aqui. E eu separei essas palavras. Ele se coloca como prisioneiro. Ele se coloca como escravo. Ele se coloca como mínimo. Olha como ele se coloca. Ele não se coloca como o melhor ou o maior, ou o que sabe mais, ou o que sabe menos. Ele se apresenta pequeno, porque a intenção do ministério de um apóstolo não é revelar o seu chamado, mas revelar aquele que o chamou. E o meu ministério só é maior quando Cristo é mais visto em mim do que eu mesmo, do que as minhas próprias virtudes, do que o meu próprio caráter, do que do meu próprio valor, ou a minha própria autoridade, mas sim, ela só é vista quando o ministério de Cristo é anunciado e manifesto de maneira poderosa e verdadeira. Tendo dito isso, eu quero ir para a segunda parte. Essa parte muito me interessa, porque ela talvez me roube algum tempo. A partir do versículo 10, eu separei o 10. Mas olha que interessante. Para que agora, pela igreja, a multissabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. O apóstolo Paulo vai falar sobre o propósito da igreja. Mas preste atenção como ele engloba a gente. Preste atenção como você é importante nisso. Não porque você é especial, mas como o apóstolo Paulo nos permite. Ele diz assim, eu vou ler o 9, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que em tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Olha que interessante, Deus, eu vou ter que seguir a minha cola, porque eu anotei aqui com o Ricardo, ele escolhe a igreja, Deus elegeu a igreja, para que a igreja revele a multiforme sabedoria de Deus. Eu já vi pastor pregar que a igreja é a multiforme sabedoria de Deus. Irmãos, isso é uma blasfêmia. Isso é um erro gravíssimo. A igreja não é. Ela não detém a multiforme sabedoria de Deus. Ela revela. Ela manifesta. Deus elegeu a igreja. Deus não elegeu uma pessoa. Deus não elegeu alguém. Deus elegeu a igreja. E a igreja foi estabelecida para revelar isso aqui,
pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Deus está apresentando agora a sua forma de sabedoria que nós não conseguimos enxergar. Deus tem tantas formas de sabedoria. A gente conhece a sabedoria de Deus pela palavra, a gente conhece a sabedoria de Deus pela oração, na adoração. A gente tem 3 maneiras de nos aproximarmos de Deus: a oração, a palavra e a adoração. E essas 3 maneiras já são múltiplas, porque são 3, já não deixa de ser 1. E elas são maravilhosas. Mas como nós revelamos a multiforme sabedoria de Deus? Ele se revela por meio da igreja. E como isso pode acontecer? Essa frase não é de nenhum escritor, de nenhum teólogo, nem nada, ela é minha. Deus escolhe a igreja porque a igreja é a composição de multiforme tipos de pessoas. Não no sentido de característica. Por exemplo, eu tenho uma personalidade e o Samuel tem outra, o Vitor tem outra, a Fernanda tem outra. E cada um de nós tem outra. Uns têm uma personalidade mais agradável, outros têm uma personalidade mais insuportável, no caso da minha. Outros têm outra, melhor ou pior. Mas veja, não é nesse sentido. A ideia aqui, me parece, que o apóstolo Paulo está falando, é na quantidade de etnias que Deus se revela. Na quantidade de povos estranhos que Deus alcança. De povos não alcançados. Já percebeu que a igreja não é formada de brasileiros, nem de americanos. Ela é formada de todos aqueles que se convertem a Ele. E aí nós vimos agora o vídeo do missionário. Por sinal, deixa eu só abrir aspas aqui, não sei se falaram. Dia 5 de novembro, o missionário Vinícius estará conosco aqui ministrando a palavra, amém? Vai ser uma grande bênção. E nós queremos receber, não só ele, mas a esposa e os filhos. E eu peço aos irmãos que nós possamos receber o nosso missionário que está vindo da Índia para o Brasil. E nós possamos recebê-lo, que ele se sinta na casa dele aqui. Vamos fazer de tudo para recebê-lo bem, amém? Mas o que eu quero dizer é que a revelação desse texto, e eu não quero ficar com ela como sendo autor dela, mas ela se mostra muito mais na multiforme etnias que se manifestam. De pessoas que virão de todas as nações, de todos os povos, toda língua confessará. Veja que a glória de Deus e a sabedoria de Deus, ela não se priva a um tipo de língua. Em Apocalipse vai dizer que toda língua confessará. Todo joelho se dobrará. Não é assim só o joelho dos ricos, os joelhos dos pobres. Vai ser os joelhos de todos os povos e nações. Eles virão ao Senhor e isso será manifesto. Mas isso é revelado o amor de Deus em todas a sabedoria de Deus se revela em todas as etnias, nos coreanos, americanos, brasileiros, portugueses e de todas as nacionalidades. É imprescindível que a gente entenda isso, para que a gente não possa achar, mas o Brasil é o celeiro do evangelho do mundo. Às vezes a gente é muito arrogante. Já ouviram essa frase, não? Já ouviram essa frase? Hoje a China tem pessoas lá servindo ao Senhor assim de maneira devota e profunda. E saem, como eu disse há pouco tempo atrás, saem de casa com o seu kit perseguição. Porque eles saem e não sabem se vão voltar para casa. Vai que a polícia pega e prende, e descobrem que eles são cristãos, vai para a cadeia já vai direto. Então eles saem de casa com um kit. Irmãos, quem somos nós para acharmos que temos mais graça no Brasil do que alguém que está lá em Bangladesh servindo a Deus escondido, porque se ele se falar que é crente, ele morre. Você pode pôr no seu status, irmãos, e nós temos pessoas em alguns países que não podem nem dizer que são cristãs, porque de outra maneira serão perseguidos e mortos. Eu tenho para mim que uma das coisas mais bonitas do Evangelho e da multiforme sabedoria de Deus revelada pela igreja é essa obra de redenção que alcança de cada canto do mundo pessoas que se convertem e se arrependem dos seus pecados.
Isso para mim eu acho que é a coisa mais bonita. Eu acho maravilhoso quando eu vejo outras nações se rendendo ao Senhor, outros povos, outras etnias se convertendo ao Senhor e adorando, e cada uma segundo os seus costumes. Você vai na África e você vê aquelas mulheres cantando sem teto, sem banco, com criança no colo, e elas louvam, e elas dançam, e elas pulam, e aquilo é maravilhoso. Às vezes não conseguimos ter o mesmo jeito, mas Deus é revelado naquilo ali. A sabedoria de Deus é revelada naquilo, mas nós não percebemos. E Paulo fala dessas coisas. E para a gente caminhar, eu queria só continuar dizendo o seguinte, segundo o versículo 11, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, o qual temos ousadia e acesso com confiança, pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. O apóstolo Paulo apresenta as suas tribulações e as lutas e as suas prisões como motivo de alegria. Não era para a igreja estar dizendo assim, nossa, estamos tão tristes, nosso apóstolo está preso, sendo atacado, prejudicado. Não. Era para a igreja dizer assim, apóstolo temos nós. Pastor bom é o nosso, porque ele sofre, ele é perseguido, vão contra ele, prendem ele, mas sabe o que ele faz? Ele continua escrevendo para nós. O homem é dedicado. A glória da igreja estava na dedicação do apóstolo. Então, o tamanho da entrega do seu pastor, a obra que Deus entregou para ele, o tamanho da devoção que ele tem com a obra que Deus confiou a ele, é a glória da igreja. E o membro vai dizer assim, eu glorifico a Deus pela igreja que eu faço parte, porque o meu pastor não rouba, o meu pastor não me engana, o meu pastor não me ensina doutrinas falsas, o meu pastor não tem preguiça, o meu pastor ele serve a Deus de verdade. A glória de um membro da igreja, ela está no serviço também do ministério pastoral, sincero e devoto. Paulo está falando disso. Não está no carro que ele chega. Um dia desses eu vi um vídeo em que o cara chegou o homem de Deus, o apóstolo, não sei o quê, e filma ele na Ferrari dele, e filma ele entrando na igreja, e aí o povo, e tem até musiquinha dele. Irmãos, isso não é orgulho de uma igreja. Orgulho, saber que o seu pastor chegou de Ferrari, que orgulho! Eu tenho orgulho de ver o meu irmão chegar de Mercedes aqui. Quero ver ele chegar de Mercedes. Eu quero ver os irmãos da igreja chegarem de Mercedes, mas não há graça nenhuma em que o pastor chegue, e não há problema também nenhum que ele chegue. Só que essa não é a virtude do ministério. A igreja ser grande, o nome dele ser conhecido, que virtude temos nisso? A virtude está em ver o quanto ele se entrega, o quanto ele padece, o quanto que muitas vezes não sendo honrado, ele permanece, mesmo sendo criticado, ele não abandona, e mesmo muitas vezes não sendo valorizado como ele merecia, ele não deixa o chamado que Deus colocou nas suas mãos, continua olhando para todos com igual, e amando a todos de igual maneira. Não pelo que fazem ou pelo que são, mas pelo amor que Cristo derramou sobre os vossos corações. Essa mensagem aqui, eu queria que nós entendêssemos. Essa é a construção de uma igreja saudável. A gente vai em outro lugar e vê, que fica espantado com o tamanho, com a beleza, e fica deslumbrado com aquilo, mas a grande verdade é que o que Deus nos entregou é tão belo quanto o que os outros têm. Mas o ditado mundano já é verdadeiro, a grama do vizinho é sempre mais verde, né, que a nossa. E para terminar essa parte, eu quero só dizer que o versículo 11 diz assim, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja não é uma invenção dos homens, irmãos. A igreja não é uma criatividade mercantil ou de publicidade ou estratégia, como alguns ateus afirmam, para dominação do povo. A religião pode até ser. A religião tem características dominativas, mas a igreja não.
A igreja é a capacidade que o Evangelho tem de tornar todos os povos um só, ricos e pobres, brasileiros e americanos não são melhores, judeus e gregos, ambos são alvos do amor e da misericórdia de Deus. E ambos compõem a igreja do Senhor. Essa é a grande virtude de ser igreja. Mas Paulo faz outra oração. Os efésios precisavam de muita oração, né? Nós estamos no terceiro capítulo e Paulo já vai fazer outra oração. No capítulo 1 foi feita uma oração. No capítulo 2 ele não ora, ele fala do ministério, da obra, mas no 3 ele faz outra oração. E a oração que ele faz começa aqui, no versículo 14. Por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com o poder, pelo seu Espírito, no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundamentados no amor, podeis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu não quero entrar na questão da profundidade, altura, largura. Há muita discussão sobre isso e muito entendimento sobre isso, sobre verticalidade, né, horizontalidade, profundidade. Eu não quero entrar nisso. Mas eu separei, deixa eu tocar aqui, eu separei o versículo 19 para a gente falar um pouquinho. Conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Olha o desejo do apóstolo para nós. O apóstolo Paulo, ele deseja em suas orações, e ele ora, para que nós sejamos cheios da plenitude de Deus. É possível, e eu vou ler o que eu escrevi, ser cheios da plenitude de Deus, se refere à necessidade que nós temos de nos enchermos de Cristo, e de seu conhecimento, e das suas virtudes e devoção, porque em Cristo está toda a plenitude de Deus. O que é um homem ser cheio da plenitude de Deus? Ou do conhecimento? É se encher de Cristo. É conhecer a Cristo. É prosseguir em conhecer mais e mais. É tentar parecer e copiar as virtudes de Jesus. É tentar imitar Jesus em todas as coisas, seguir a sua vida piedosa, buscar parecer-se com Jesus em seu comportamento, tentar mudar o próprio temperamento em função do temperamento de Jesus. Você não deve ser mais calminho ou calminha só porque seu marido não aguenta ou sua esposa não aguenta mais o seu temperamento explosivo. Você deve ser mais calminho e mais calminha, porque Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É Jesus que é bom. Ele é o modelo. Não é o pastor, não, mas eu quero ser, nossa, eu queria ter tão calminho igual o pastor. Vocês não me conhecem. Quando eu perco a paciência lá em casa, filho, até as crianças correm. Cada um de nós temos os nossos defeitos. Quer conhecer as meus podres? Pergunta para minha esposa. Não, pergunta não, por favor. Porque se tem uma coisa que a esposa faz é falar. Bem não, mas mal é falar. Olha que coisa. Eu só posso conhecer as plenitudes se eu aprender mais de Jesus.
Eu vou convidar vocês para nós lermos um versículo de Tessalonicenses, para você entender que Cristo, é nele que habita toda a plenitude de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 9, vai dizer assim: pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que esse texto está dizendo? Que em Cristo, Deus está plenamente habitando, perfeitamente. Por isso ele vai dizer para Filipe: Filipe, por que pedes para eu mostrar o Pai? Quem vê a mim, vê? Ora, você não precisa de uma revelação maior que essa. Jesus é a expressão visível do Deus eterno, invisível. Jesus é a sabedoria palpável da sabedoria infinita. Jesus é a eternidade e o poder soberano, visível, das coisas invisíveis que nós não conhecemos. Só para vocês terem ideia, quando a gente usa a expressão infinito, a gente usa para dizer de uma coisa que nós não sabemos qual é o fim, não é verdade, não? Mas o infinito cabe em Deus. O infinito não é para Deus. O infinito pertence a Deus. O universo, ele é infinito para os homens, mas o universo por inteiro e todas as suas galáxias ainda não conhecidas cabem facilmente dentro de Deus. O tempo que nós conhecemos como ontem, hoje e a gente não sabe até onde vai, cabe em Deus. Deus não olha para o tempo como se ele estivesse alocado nele. Deus olha para o tempo de fora dele. Deus conhece o tempo de fora do tempo. Porque o tempo foi criado por ele. Deus é muito maior do que a gente consegue dizer, expressar ou falar. Por isso, como nós podemos falar de um Deus invisível, maior do que a gente pode compreender, além do tempo que conhecemos, ou dos lugares, ou do espaço que compreendemos? Jesus resolve tudo isso. Nós falamos de Jesus. Jesus é isso, a expressão exata da glória de Deus. A eternidade habita nele e o poder está nele, e toda a glória pertence a ele, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É Jesus que carrega todas as virtudes do Deus eterno. E quando falamos de um Deus, o Deus eterno, como eu falava essa semana para um rapaz, e ele dizia: quando você fala de um Deus eterno, de quem você fala? Eu disse: de Jesus, é lógico. Ele disse: então quando eu oro ao Deus eterno, a quem eu estou orando? Eu disse: só espero que seja Jesus. Ele disse: então quando eu falo palavras, e eu digo assim, debaixo da minha árvore, porque essas palavras eu voto elas agora ao Senhor que eu não conheço, o Criador de todas as coisas, que eu sei que existe, mas eu ainda não sei o nome. É de Jesus que eu estou falando? Eu disse: quando você solta essas palavras, no universo elas não encontram outra pessoa para ocupar esse lugar. Paulo vai resolver isso para nós, eu dizia para ele, dizendo assim: porque a nenhum outro nome foi dado, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, pelo qual possamos ser salvos. Então quando você destina essas palavras, elas ficam caçando alguém a quem pertencer. E elas não encontram ninguém. Porque o único que é digno de se assentar no trono de Deus é Ele, o Cordeiro de Deus, Jesus. Ele disse: então eu estou falando de Jesus? Eu falei: sim, mas sem entendimento. E você precisa saber agora que essa pessoa, você pode terminar a frase: Jesus, meu Senhor. Ainda está difícil para mim isso. Um dia eu chego lá, eu derrubo ele. Mas vamos devagarzinho. Amados irmãos, Deus é maravilhoso. E eu preciso entender isso. Agora, uma coisa que eu quero chamar a sua atenção. Ele diz assim no 18: podeis perfeitamente compreender com todos os santos. E eu termino com isso aqui.
A gente tem falado da igreja, acabei de falar. Eu tenho falado da glória de Cristo. Mas eu posso perguntar para cada um de nós aqui individualmente: você conhece a profundidade, a largura, a altura do amor de Deus? É impossível para nós, individualmente, explicarmos isso. Mas olha o que o texto diz, para que possamos compreender com todos os... Olha que maravilhoso isso. Olha a importância de congregarmos, porque quando eu vejo os meus irmãos e o amor manifesto neles, eu começo a compreender um pouquinho mais do amor de Deus. Quando eu vejo o que Deus faz na vida da irmã, ou quando eu enxergo espiritualmente o que ela vai fazer na família dela, ai, como eu vejo Deus, um Deus maravilhoso. Quando eu vejo a maneira como Deus trouxe o William de volta, eu fico maravilhado, porque veja, é a manifestação do amor de Deus. Como eu vejo, como Deus buscou a Silvia e os filhos, e amou ela no momento que ela mais precisava, e que ela não merecia, eu fico maravilhado. Como eu vejo quando Deus me alcançou numa família de pecado, eu fico maravilhado. Então, nós somos uma maneira que Deus escolheu na comunidade da igreja, entre os irmãos, no corpo de Cristo, de enxergarmos a revelação do amor de Deus, e nós devemos olhar uns para os outros, vendo a manifestação da graça de Deus. O pastor Marcelinho veio pregar aqui, num dos domingos de festividade, e o diácono Denis estava dirigindo o culto. E aí ele comentou assim comigo, falou: nossa, pastor, o que você faz para os diáconos serem tão sorridentes, agradáveis assim? Eu disse: deixa eu te contar uma coisa, pastor, aqui no cantinho, eu vou te falar um negócio aqui. Esse cara que está dirigindo o culto aí, ele faz hemodiálise 3 vezes por semana. Esse carinha aí, já faz mais de 5 anos, Denis? 5 anos que faz hemodiálise 3 vezes por semana. Aí ele disse assim: fiquei até envergonhado agora. Meu Deus, às vezes por uma coisinha que acontece na igreja, eu chego cara feia. Eu falei: veja, amados irmãos, nós percebemos o amor de Deus na vida dos nossos irmãos. Quando nós vemos a obra que Deus faz na vida do Denis, nós entendemos a extensão do amor de Deus. E isso deve constranger a gente, nos fazer se sentir. E aí ele falou uma coisa melhor, ele falou: nisso eu entendo que a Bíblia fala que nós temos que nos considerar inferior aos outros. Pastor, eu me senti pequenininho perto desse seu diácono agora. O pastor de uma igreja, do nosso ministério, se sentiu menor do que o diácono dessa igreja. Mas isso é uma virtude dele? Não, isso é uma virtude de todos os crentes. Irmãos, às vezes eu me sinto menor do que as crianças da igreja. Às vezes eu vejo aqui as crianças falando como foi no Dia dos Pais. Irmãos, o Miguel falando aqui, ele fala melhor que um adulto. É maravilhoso. A gente precisa aprender com eles. Que coisa maravilhosa. A igreja nos mostra na unidade do corpo e na comunhão. Ah, pastor, mas tem uns contritos, tem uns atritos? Tem, mas é nisso também que ele revela o seu amor. Você pensa que é só nas coisas bonitas? É nisso também. Ah, eu não aguento isso. Então fica aí, sem perceber o amor de Deus. Nas coisas diversas da igreja, Deus revela o seu amor. E é isso. É nela, por ela, pela graça e pelo Espírito de Deus, que nós vamos perceber a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus. Que Deus abençoe sua vida.